Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil de norte a sul e de leste a oeste. Meu Pai, consagramos a Ti essa noite e pedimos, Pai, cuida de toda a nossa semana, para que essa semana seja uma semana de bênção, para que essa semana seja uma semana de resposta. Oramos por justiça nas portas, sim, ó Deus, tudo aquilo que nos foi roubado, aquilo que nos foi tirado, traz de volta, traz uma restituição, oportunidades que foram perdidas, conexões que foram perdidas, portas que foram perdidas, traz de volta, Pai. Pedimos uma restituição total e completa e cremos no agir do Senhor. Meu Deus, há coisas que para o homem é impossível, mas não para Ti. Por isso, Pai, apresentamos a Ti agora, eu apresento as minhas causas e apresento as causas de todo esse povo que está aqui junto comigo. Apresentamos também diante de Ti todas as nossas cartas e pedimos a Ti, Jesus, tudo aquilo que é impossível, que está escrito nas nossas cartas, tudo aquilo também que não foi escrito nas nossas cartas, mas que tem sido motivo das nossas orações, nós pedimos a Ti um agir sobrenatural. E pedimos, inclusive, Pai, que essa semana tenhamos respostas, oramos para que o Senhor derrame favor sobre a nossa vida, que o Senhor fale a respeito de nós para pessoas, abrindo portas, abrindo oportunidades, trazendo recursos, liberando acessos, trazendo conexões e colocando vida, muita vida em nossos sonhos e projetos. Apresentamos a Ti, Pai, e pedimos, manifesta Teu poder, Pai, manifesta Teu poder e que todo ataque da serpente, aquilo que o Senhor tem nos confiado, nós damos ordem agora que retroceda e que caia por terra. Oramos apresentando a Jesus todas as cartas, todos os pedidos de oração e declaramos: haverá a manifestação do impossível de Deus. O Deus do impossível age em nossa vida. O Deus do impossível é bem-vindo na nossa casa, é bem-vindo no nosso caminho, é bem-vindo em nossas conversas, é bem-vindo em nossas oportunidades. No nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção. E também oramos, Espírito Santo de Deus. Oramos para que o Senhor nos dê força. Sim, ó Deus. Nós precisamos da força de Deus em nossa vida. Dá-nos da Tua força, doce e amado Espírito Santo. Dá-nos da Tua unção. Dá-nos milagres, dá-nos curas, dá-nos livramentos, dá-nos mais do Senhor, dá-nos a Tua voz de direção, nos guie a passos verdejantes e a águas tranquilas. E também, Jesus, Te pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, e Te pedimos, Pai, lava-nos completamente com o sangue precioso de Jesus. Tira, Senhor, toda a culpa, tira toda a acusação, tira toda a condenação dessa pessoa, como está escrito na Tua palavra, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há, nenhuma condenação há. Essa pessoa está livre, essa pessoa está perdoada. O Senhor a perdoou. E no nome de Jesus, nós também, Pai, abençoamos e liberamos o perdão para todo aquele que nos faz o mal ou que já nos fez o mal. Nós perdoamos, liberamos, Pai, liberamos o perdão em nome de Jesus e enche o nosso coração de misericórdia e de amor, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa. Eu quero liberar uma palavra que eu senti no meu espírito quando eu comecei a orar hoje aqui. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, o Deus do impossível. Começa a liberar coisas que humanamente eram impossíveis de acontecer. No nome de Jesus, aquilo que é improvável de acontecer.
aquilo que você não tem chance que aconteça. Eu quero declarar em nome de Jesus, Deus vai abrir caminhos, Deus vai abrir portas para você, Deus vai te honrar. Em nome de Jesus, o Deus do impossível vai falar através de uma reunião. O Deus do impossível vai entrar nessa audiência. O Deus do impossível vai entrar no meio dessa negociação e você vai ver o improvável acontecer. Anota aí, porque essa palavra eu estou liberando hoje sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? E você que não fez a sua carta ainda para Jesus, pega aí uma folha de caderno e entra no propósito. Entra no propósito, mesmo que você não tenha pegado os primeiros dias dessa oração, entra agora, pega aí, faz uma carta para Jesus, escreve aí, assina teu nome no final da carta, amém? E vamos apresentar a Deus aqui, estamos apresentando às 6 da manhã, às 18 horas, crendo no agir de Deus, crendo no operar, no trabalhar do Espírito Santo. Então eu quero pedir para você, entra de cabeça aqui nesse propósito, em nome de Jesus, amém? Deus me deu uma palavra. E antes de eu compartilhar essa palavra, quero pedir para você compartilhar com 10 pessoas essa oração. Manda aí para 10, para 1000, para 10 mil, para quantas pessoas você pode alcançar. Faça o máximo para alcançar. Você sabe, uma das coisas que... Você já olhou aquele filme O Último Homem? Sabe, aquele filme ali foi... Acho que eu olhei umas 2 vezes aquele filme. De tanto que me impactou. Porque ali conta a história de um soldado na guerra que não pegou em armas. E ele era como se fosse um médico lá dentro do regimento. E aquele homem salvou tantas pessoas, mais um, e ele pedia forças para Deus, né? Que o Senhor desse mais força para ele resgatar mais um homem. E ele passou a noite inteira resgatando homens que estavam doentes, que haviam sido feridos, que estavam, sabe, entre a vida e a morte, estavam mal. E ele ia no campo de batalha, sabe, no meio daquela nuvem de balas, ele conseguia resgatar mais um, conseguia resgatar mais outro, e levou muitos homens. Muitos homens ele conseguiu resgatar. Eu creio, sabe, que em vários momentos que eu estou na televisão, eu tenho pedido isso a Deus. Senhor, me dá recurso, seja para mais um mês, para mais 3 meses no meu ministério, para que eu possa ganhar mais um homem, para que eu possa ganhar mais uma vida, para que mais pessoas possam ser alcançadas. E se você tem essa oportunidade, faça isso. Manda essa oração até o último homem. Manda essa oração até a última mulher dos seus contatos. Sabe, faça o melhor para alcançar as pessoas que estão próximas de vocês. Faça o melhor para você, sabe, conseguir, de fato, fazer algo relevante para Cristo. Deixa eu testemunhar algo aqui para vocês. Eu recebi o testemunho da Lourdes, e ela escreveu assim: a paz do Senhor Jesus, quero testemunhar uma cura de câncer que o Senhor Jesus operou na vida da minha sobrinha. Ela foi diagnosticada com câncer na garganta e eu já lhe acompanhava em oração todos os dias, sem faltar nenhum. Fiz um propósito com o Senhor Jesus e Ele curou a minha sobrinha para a honra e glória do seu nome. Agradeço a Deus por ter lhe conhecido, muitas coisas mudaram na minha vida, que Deus abençoe sua vida e sua família, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Lourdes, Jesus que cura. Amém? Nossa fé está em Jesus e glória a Deus. E você vê quantos testemunhos nós temos aqui de cura de câncer. Nós cremos que Jesus está vivo. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você. Gênesis capítulo 3, verso 9. O Senhor vem na viração do dia e pergunta: Adão, onde estás? Onde estás, Adão? Que impressionante essa palavra. Adão, onde estás? Onde estás, Adão? Sabe por quê? Porque Adão havia se escondido por ter pecado contra Deus. Eu quero falar um pouco hoje sobre a síndrome de Adão, né? O homem quando ele é fraco, o homem que não tem governo na sua casa,
Eu quero falar um pouco sobre isso, porque o problema nunca foi só o pecado, foi o silêncio de quem deveria falar. E aqui não é só homem, né, mas mulher também. Adão não protegeu, não confrontou, ele se calou. Quando Eva ofereceu para ele o fruto proibido, ele poderia ter dito, nós não vamos fazer isso. Mas ele foi governado. Ele não governou. Deveria ter governado e não governou. Deveria ter falado e não falou. E até hoje, muitas pessoas repetem o mesmo padrão, que é o padrão da omissão. Certo? Quando você deveria dizer, eu não como isso. Quando você deveria dizer, olha, Eva, nós não podemos cometer esse pecado contra Deus. Nós não podemos comer, Deus disse para nós não comermos. Você sabe que alguém dentro da relação vai ter que aprender a falar no casamento? Principalmente quando vê a oportunidade e o marido chega empolgado em casa e diz, olha, me apareceu uma oportunidade, a mulher diz, vamos orar primeiro? E daí ele diz assim, não vamos orar. E ela diz, não, vamos orar. Nós já combinamos que toda oportunidade nós vamos orar. Você sabe, sempre que alguém fala, se estabelece um governo. E a síndrome de Adão, ela se manifesta assim. Pessoas que fogem de conversas difíceis, não querem conversar coisas que precisam ser conversadas. E dentro de um casamento, né, e até mesmo dentro de uma empresa, as conversas difíceis é que vão trazer os ajustes. Nem tudo é fácil, nem dentro do casamento, nem dentro da empresa, mas uma conversa de ajuste é necessária. A síndrome de Adão também terceiriza a culpa, porque quando Adão pecou e Deus veio falar com ele, Adão disse, a mulher que me deste, foi ela, a culpa é dela, a culpa não é minha de eu ter comido o fruto, a culpa é dela. Há muitas pessoas que terceirizam a culpa nunca é delas, a culpa é dos outros. Você já notou isso, que tem gente que terceiriza tudo? A culpa é sempre dos outros, nunca é dela. Ela nunca erra, ela nunca falha. Daí quando ela diz que ela falha, ela diz, não, eu falhei de confiar, eu falhei de ser bom demais. Não é isso. Adão disse, a mulher que tu me deste, ou seja, Adão transferiu a culpa. Muitas vezes nós estamos transferindo a culpa também na nossa vida. Então, o fato de não termos sucesso, a culpa é de termos muitas vezes nascido numa família simples, ou a culpa é porque o governo, a nação não me dá oportunidade, as pessoas não me dão oportunidade. Bem, se você viver a vida inteira sempre culpando os outros, você nunca vai crescer e nunca vai prosperar. Essa é a síndrome de Adão. Adão disse, foi a mulher que tu me deste. Bem, mas era ele que tinha que ter dito não, certo? Eu não posso responsabilizar o outro por algo que eu fiz. Eu tenho que assumir a culpa. Eu tenho que dizer, eu sou o culpado disso. Então, a culpa é minha, certo? Ataquem a mim. Bem, uma outra coisa, Adão se omite no casamento, na paternidade, na fé. Tem gente que quer se omitir dentro de casa. Sabe, o filho faz e acontece e fica tudo por isso mesmo. Não existe ninguém que diga, olha, você está errado. É que a gente não quer comprar briga com as pessoas. A gente não quer comprar briga em casa, a gente não quer comprar briga na igreja, a gente não quer comprar briga na família, né? Você vê que a maioria das pessoas, elas não querem se envolver com nada. Elas não querem comprar algumas brigas e elas acabam se omitindo. Ou seja, Adão, ele está presente fisicamente, mas ausente emocional e espiritualmente. Ou seja, ele está ali, mas ao mesmo tempo ele está ausente. Porque, sabe, ele vai deixando as coisas acontecerem. Ele poderia ter dito para Eva, Eva, não vamos fazer isso? Não podemos fazer isso? Ou seja, tem que ter alguém sempre para dizer, não vamos fazer isso? Ou vamos fazer isso, certo? Mas tudo precisa de um governo. Tudo precisa de alguém que diga, não, isso não é bom para nós. Não vamos seguir por esse caminho. Vive no modo sobrevivência
mas nunca no propósito. Adão era assim. E por isso ele acabou pecando contra Deus. Onde pessoas se calam, a serpente fala. Adão deveria ter falado. Eva deveria, não ter ouvidos à serpente. Mas por Eva não ter falado e repreendido a serpente, a voz da serpente governou. Será que nós não deixamos muitas vezes a voz da serpente falar? O inimigo assume o controle quando a serpente fala. Quando você dá ouvidos, não à voz do Senhor, mas à voz do inimigo. O casamento adoece, os filhos se perdem, o caos entra pela porta da omissão, dentro de uma casa. Então, se ninguém falar que a coisa está errada, a coisa vai ficando cada vez pior. Se ninguém falar. Agora, entenda, Deus criou o homem para ser sacerdote, protetor e governante do lar. E quando ele abandona esses papéis, toda a estrutura desmorona. Miles Monroe diz: quando o homem não sabe quem é, tudo se perde, a família, a sociedade e as gerações. É papel do homem saber quem ele é. E o homem, ele tem que governar. Ele precisa ter uma mente de governo. Ele precisa aprender, que a responsabilidade é dele, de suprir, de cuidar da família, de proteger os filhos, de proteger o seu cônjuge. Entenda, e isso é muito importante, se o homem não fala, não lidera, não protege, algumas coisas começam a acontecer. A esposa fica sobrecarregada, os filhos emocionalmente feridos, o lar fica vulnerável, o casamento fica à deriva e gerações distantes de Deus. E você sabe, onde não há sacerdotes, há opressão. É por isso que o homem tem que ser o cabeça do lar. O homem tem que conduzir a família na fé. O homem precisa ser alguém que mais ora, que mais busca, e hoje nós vemos o contrário. Nós vemos que a mulher busca mais do que o homem. E claro, ambos devem buscar, mas o homem que deveria encabeçar isso, deveria liderar sobre seu lar, e não ao contrário disso. Hoje você vê pessoas frágeis que se ofendem por qualquer coisa. Ou seja, o cabeça do lar que deveria ser um exemplo, que deveria, liderar, acaba permitindo muitas vezes, com que qualquer tipo de ferida o pare, o desanime. Entenda, o Senhor perguntou para Adão: Adão, onde você está? Onde você está na vida da sua esposa? Adão, onde você está na vida dos seus filhos? Adão, onde você está no altar da sua casa? Adão, onde você está no seu propósito? Nós temos que estar posicionados espiritualmente. Nós temos que proteger o nosso lar. Nós temos que proteger os nossos filhos e temos que ter algumas conversas difíceis muitas vezes dentro de casa. E eu sei, Deus tem um propósito para a tua família. Deus tem um propósito com os teus filhos. Deus tem um propósito com o teu lar. Lute pelo teu lar. Proteja o teu lar. Não deixe, com que pessoas venham a destruir a sua moral e destruir a vida dos teus filhos. Não permita isso. Lute como um leão para proteger a vida dos teus filhos. Lute. Lute em intercessão. Lute, até mesmo sendo forte diante das oposições, mesmo que você seja uma parede e eles estejam nas suas costas. Lute pelos seus filhos, não aceite. Não aceite que toquem nos seus filhos. Não aceite que o inimigo ele venha derrubar os teus filhos. Lute por eles. Seja um sacerdote no teu lar. E você, mulher que está aí me ouvindo, você precisa ser uma mulher de intercessão. O marido e a mulher precisam combater espiritualmente aquilo que vem para derrubar o seu lar, aquilo que vem para destruir as promessas de Deus. Deus tem promessa na vida dos teus filhos. Deus tem promessa na tua casa. Não permita com que o diabo destrua o teu lar. Se posicione, ore, não permita, quebre ciclos. Quem protege, lidera e ama está posicionado.
seja alguém de posicionamento forte dentro do seu lar. Eu deixo essa palavra ao teu coração, eu deixo essa instrução para você e eu pergunto para você, homem, onde estás? Adão, onde estás? Onde estás? Será que você está na frente ou você está na retaguarda? Onde estás? E a mulher que está aí me ouvindo, escute. Você precisa ser sábia e não dar ouvidos à serpente. Se você der ouvidos para a serpente, o inimigo pode destruir o teu lar. Não dê ouvidos à serpente. Não dê ouvidos ao engano. Não dê ouvidos àquilo que vem tirar você do propósito de Deus. Não dê ouvidos à serpente. Mulher, eu falei do homem, agora estou falando da mulher. Não dê ouvidos à serpente. Não dê ouvidos à serpente. Não deixa a serpente falar no teu ouvido. Não deixa. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Quero declarar agora o Salmo 91. Esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Amém? E eu quero pedir para você que está aqui junto comigo, que você me ajude a compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. E se você não é meu aluno na Academia Kingdom Global, eu convido você a se tornar meu aluno. Lá no meu site www.vinicius17.com.br você pode se tornar aluno nosso na Academia Kingdom Global. Amanhã, inclusive às 6h45 da manhã, depois da oração da manhã, eu estarei na Academia Kingdom, junto com todos os meus alunos. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção. Nós estamos falando sobre metanoia, estamos no módulo de metanoia e amanhã eu entrego mais uma chave para os meus alunos. Vai ser algo tremendo. Vem ser meu aluno, vem conhecer mais a palavra de Deus, vem aumentar seu discernimento espiritual. Em julho, se Deus me permitir, estarei nos Estados Unidos. E você que mora nos Estados Unidos, vem se inscrever para a Escola de Profetas que nós teremos nos Estados Unidos. Vai ser uma bênção, traga pessoas com você, vem com a tua família. Vai ser algo maravilhoso, serão 2 dias de escola e eu creio, vai ser impactante em nome de Jesus. Amém? Já compartilhou aí? Deixa eu declarar o Salmo 91, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Pega aí a sua carta e volto a dizer, se você não conseguiu baixar a sua carta para Jesus, você pode pegar uma folha de caderno, certo? E fazer a sua carta e apresentar aqui diante de Deus às 6 da manhã e às 18 horas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, apresento toda a carta para Jesus a Ti agora. E a palavra que me veio muito forte aqui nessa oração, Senhor, foi que o impossível vai se tornar possível. Essa semana nós veremos o impossível se tornando possível. Essa semana nós veremos a glória de Deus. Nós veremos o agir do Espírito Santo. Nós veremos o mover de Deus. Nós veremos coisas grandes, coisas poderosas de Deus acontecendo. Senhor, eu oro agora para que todo plano do inimigo seja frustrado, para que todo laço de Satanás seja quebrado e que grandes coisas aconteçam, que haja um liberar de Deus sobre a vida dessa pessoa, haja um liberar de Deus sobre a sua casa, haja um liberar de Deus sobre a sua família. Toque-os com o teu poder, Jesus. Senhor, eu oro e profetizo, o impossível vai acontecer. Nós veremos a glória de Deus, nós veremos a glória de Deus, nós veremos quadros irreversíveis sendo revertidos. Nós veremos, para a glória de Deus, boas notícias. Nós veremos em reuniões que tudo virará a nosso favor. Nós veremos em audiências
que o Senhor estará conosco. Nós veremos a justiça de Deus, a prosperidade, o livramento, a proteção do nosso Deus operando em nosso favor. Nós veremos o impossível acontecendo em nome de Jesus Cristo. Eu libero essa palavra com toda a fé e com toda a convicção que eu tenho em nome de Jesus Cristo. E declaramos milagres. Nós veremos milagres de todo tipo, o impossível acontecendo, o agir de Deus nos surpreendendo para a glória de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Escreve aqui nos comentários, verei o impossível essa semana de Deus. Compartilhe com 10 pessoas essa oração agora. Amém? Se você ainda não compartilhou, faça isso. Salve mais um. Vá até o último homem. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Amanhã, 6 da manhã, aguardo todos vocês aqui. Se você perdeu a palavra que foi ministrada hoje, dá uma olhada lá na palavra. Eu quero também agradecer a todos aqueles que lutam junto comigo através dos programas de televisão para nós ganharmos pessoas. Que Deus abençoe a todos e a todos que oram também. Até mais.